Quando o mundo para, a maioria percebe tarde demais que a sobrevivência não se trata de variedade ou luxo, mas sim de estratégia. Não se trata de encher a despensa com alimentos inúteis, mas de ter os poucos alimentos certos, aqueles que fornecem calorias, proteínas, gorduras e nutrientes de verdade para durar semanas, meses ou até anos. Hoje, você vai descobrir os 7 alimentos que formam a base de qualquer despensa de sobrevivência. 7 pilares que vão dar-lhe uma vantagem quando outros não tiverem mais nada. Primeiro, o arroz, a base calórica da sobrevivência. O arroz não é só um alimento qualquer. É o pilar de qualquer plano de sobrevivência sério. Ao longo da história, impérios inteiros foram construídos sobre esse grão. Da Ásia às Américas, o arroz sempre foi sinônimo de alimento seguro, farto e duradouro. Por quê? Porque ele oferece exatamente o que realmente importa quando o mundo vira de pernas para o ar: calorias baratas, versatilidade infinita e uma durabilidade que, armazenado corretamente, pode ultrapassar 3 décadas. Poucos produtos no supermercado podem gabar-se de tamanha resistência ao tempo. Um saco de 25 quilos custa pouco mais de 25 euros, mas guarda dezenas de milhares de calorias que podem sustentar uma família por semanas. Enquanto muitos gastam uma fortuna em kits de emergência de curta duração, o arroz continua a ser a opção mais econômica. E não estamos a falar só de encher a barriga. A combinação de arroz com outros alimentos como leguminosas, vegetais enlatados ou até um pouco de azeite cria refeições completas, nutritivas e reconfortantes. Esse detalhe simples faz toda a diferença entre aguentar firme e desistir. Mas atenção, o armazenamento inadequado é um dos erros mais comuns. Um saco na despensa em poucos meses atrai umidade, insetos e mofo. O segredo é simples, mas crucial. Sacos Mylar, absorvedores de oxigênio e baldes herméticos de grau alimentício. Assim, o que você compra hoje no supermercado pode alimentar os seus netos daqui a 30 anos. Em tempos de crise, não há investimento mais sólido. O arroz não só enche a barriga, ele eleva o moral. Um prato quentinho tem um poder psicológico que não se mede em calorias, mas em esperança. Enquanto outros mastigam barras sem sabor ou biscoitos rançosos, quem tem arroz desfruta de uma refeição de verdade, com gosto e consistência. Essa diferença emocional é tão importante quanto a própria nutrição. Por isso, quando pensar em sobrevivência, pense primeiro no arroz. Barato, durável, adaptável e sempre confiável. Ele é a primeira pedra no muro da sua resiliência. Em segundo lugar, o feijão, a proteína do povo. Se o arroz é a base calórica, o feijão é o músculo que dará força ao corpo em tempos de crise. Nenhum plano de sobrevivência está completo sem ele. O motivo é simples. Combinado com arroz, o feijão forma uma proteína completa, com o mesmo perfil nutricional de um bife ou um pedaço de frango. E a melhor parte é que ele não precisa de refrigeração. Não estraga e custa uma fração do preço. Civilizações inteiras sobreviveram graças a essa dupla imbatível. E num colapso moderno, a sua força será a mesma. O feijão seco é um estoque para o longo prazo. Armazenado em sacos Mylar, com absorvedores de oxigênio, ele pode durar de 20 a 30 anos sem perder o seu valor. É a poupança alimentar de qualquer despensa de emergência. Ele exige mais preparação, é verdade, precisa de o demolhar e cozinhá-lo. Mas o resultado é rico, nutritivo e satisfatório. Esse trabalho extra é insignificante quando o preço é a própria vida. Por outro lado, o feijão enlatado representa a disponibilidade imediata. Sem tempo, sem energia, sem combustível, basta abrir a lata e comer. Mesmo frio, é uma fonte sólida de proteína e calorias. Num apagão prolongado, essa simplicidade pode ser a diferença entre a fome e a força. Embora pesem mais e ocupem mais espaço, cada lata é segurança instantânea. Economicamente, o feijão é imbatível.
Um quilo pode custar menos de 2 euros e render várias refeições completas, o que equivale a proteína de alta qualidade por apenas alguns cêntimos por porção. Essa eficiência torna os kits de sobrevivência caros, de 100 euros, ridículos em comparação. O verdadeiro prepper não precisa de rótulos chamativos, apenas feijão e arroz em grandes quantidades. Subestimar o feijão é um erro fatal. Alguns consideram-no sem graça, mas na verdade, ele oferece uma variedade infinita. Feijão preto, feijão catarino, grão de bico, lentilha. Cada tipo oferece nutrientes diferentes e pode ser transformado em sopas, ensopados ou pratos com massa. É a proteína do povo, a rede de segurança da humanidade. Sem ele, a sua despensa é uma fachada. Com ele, é uma fortaleza. Terceiro, a aveia, energia rápida e duradoura. A aveia é aquele alimento discreto que muitos ignoram, mas num cenário de emergência, ela transforma-se num verdadeiro salva-vidas. Ela não exige horas de cozedura, não gasta muito combustível e pode ser preparada em minutos. Mesmo em situações extremas, pode ser consumida crua, se necessário. Essa simplicidade vale ouro num mundo onde lenha, gás ou água potável se tornam recursos tão preciosos quanto a própria comida. Ao contrário dos cereais matinais cheios de açúcar, a aveia fornece energia que dura por horas. Ela não te dá só um pico rápido de energia, mas um combustível constante para manter a mente clara e o corpo em movimento. Uma tigela pela manhã é o suficiente para trabalhar, caminhar longas distâncias ou aguentar um dia de esforço físico. Essa resistência é crucial quando a sobrevivência depende da sua capacidade de se manter ativo. A versatilidade dela é outra das suas armas secretas. Ela pode virar um mingau doce com mel ou leite em pó, preparações salgadas com caldo e temperos, ou até ser moída para fazer farinha para panquecas, biscoitos e pães. Também pode ser adicionada a sopas ou misturada com feijão e arroz, para aumentar o valor calórico. Em suma, ela multiplica as opções da sua despensa, sem que você precise acumular dezenas de produtos diferentes. O armazenamento é simples e barato. Um recipiente vedado na despensa pode manter a aveia boa por alguns anos, e se guardada em sacos Mylar com absorvedores de oxigênio, a sua validade pode estender-se por uma década ou mais. Grãos inteiros, como aveia em flocos grandes ou aveia em grão, duram ainda mais, até 20 ou 30 anos, se armazenados em condições adequadas. O fator econômico também joga a favor. Um pacote de vários quilos custa apenas alguns euros e rende dezenas de porções nutritivas. O custo por caloria é mínimo se comparado a barras de proteína, pós de sobrevivência ou pequenos almoços instantâneos de emergência. No fim das contas, a aveia é a energia do precavido, a ferramenta de quem pensa em resistência, e não em luxo. Em toda a despensa bem preparada, a aveia não pode faltar. Ela é leve, eficiente, durável e, acima de tudo, fiável. Quarto, óleos e gorduras. O combustível do corpo. Podem ter toneladas de arroz, feijão ou aveia, mas sem gorduras, o vosso corpo e a vossa mente vão se abaixo mais cedo ou mais tarde. Gorduras não são um luxo, são uma necessidade biológica. O vosso cérebro, as vossas hormonas e até a capacidade de manter o corpo quentinho dependem delas. Existe um termo brutal na história da exploração polar. Fome de coelho significa morrer de desnutrição mesmo comendo carne magra, por falta de gordura suficiente. Esse detalhe matou mais exploradores do que as próprias tempestades. Sem gorduras, não há como sobreviver. Óleos como azeite, óleo de coco ou de girassol são das formas mais práticas de armazená-las. Eles entregam milhares de calorias num pacote compacto e turbinam qualquer refeição, transformando um simples prato de arroz com feijão em algo muito mais saboroso e nutritivo. No entanto, tem um ponto fraco: ficam rançosos com o tempo. Por isso, o ideal é fazer um rodízio constante das garrafas de óleo. Comprem o que usar e reponham o que gastar.
armazenados em local fresco e escuro, podem durar de 1 a 2 anos tranquilamente. A manteiga de amendoim é outra joia da sobrevivência. Não precisa de refrigeração, dura meses ou até anos, e concentra quase 200 calorias numa única colher de sopa. Além de gorduras saudáveis, fornece proteínas e um sabor que quebra a monotonia de uma dieta à base de grãos. Num cenário extremo, basta abrir um frasco e comer, sem precisar de fogo ou água. Essa simplicidade torna a manteiga de amendoim um recurso vital quando não há tempo ou meios para cozinhar. Além do valor nutricional, as gorduras têm um valor estratégico. Num colapso, elas viram moeda de troca. Enquanto arroz e feijão serão relativamente comuns, poucos terão reservas de óleo ou manteiga de amendoim. Isso faz desses produtos bens de alto valor, úteis para trocar por medicamentos, velas ou ferramentas. Em resumo, sem gorduras, o vosso plano de sobrevivência está incompleto. Elas são calóricas, fáceis de armazenar e de um valor psicológico e prático enorme. Em quinto lugar, farinha e trigo. O pão que fortalece a moral. Farinha é muito mais do que um ingrediente. É um símbolo de civilização. Desde os primeiros assentamentos humanos, o pão tem sido sinônimo de alimento e estabilidade. Num cenário de crise, a disponibilidade de farinha, ou melhor ainda, de grãos de trigo inteiros, faz a diferença entre apenas sobreviver e fazê-lo com dignidade. Porque a verdade é cristalina. Não basta apenas encher o estômago. É preciso também manter a moral elevada. E, honestamente, poucas coisas elevam tanto o espírito quanto um pedaço de pão quentinho ou uma tortilha recém-assada em meio ao caos. Com farinha, ingredientes simples podem ser transformados em pratos que remetem ao aconchego do lar. Feijão com tortilhas, aveia em panquecas ou sopas robustas com pedaços de pão. Tudo isso são exemplos de como um pouco de farinha multiplica o valor de outros alimentos básicos. Mesmo sem fermento ou bicarbonato, a farinha pode ser usada para fazer pão sírio, que é fácil de transportar, nutritivo e reconfortante. E se você tiver fermentos à mão, a variedade se torna infinita: biscoitos, bolos e pães que nutrem corpo e alma. O problema é que a farinha comum não dura tanto quanto outros alimentos desta lista. Em condições normais, ela pode estragar em 1 ano devido a insetos, umidade ou ranço. É aqui que entra o verdadeiro segredo dos preparadores experientes: o armazenamento de grãos de trigo. Armazenado em baldes herméticos com absorvedores de oxigênio, o trigo pode durar 30 anos ou mais. Moê-lo quando necessário garante farinha fresca e nutritiva com todo o seu valor intacto. O aspecto econômico também é inegável. Um saco de vários quilos custa pouco e rende dezenas de refeições, enquanto kits de emergência vendem substitutos caros e impraticáveis. E não nos esqueçamos da história. Em tempos de fome, a falta de pão desencadeou revoltas, protestos e revoluções. O trigo é um alimento estratégico, e a sua ausência leva ao desespero coletivo. Por isso, incluir farinha ou trigo no seu estoque não é opcional. Garante a subsistência e, ao mesmo tempo, preserva o senso de normalidade que mantém o espírito humano forte. 6. Açúcar e sal. Os conservantes invisíveis que salvam. 2 dos ingredientes mais subestimados em qualquer despensa de emergência são o açúcar e o sal. Muitos os veem apenas como temperos simples, mas, na verdade, são verdadeiras ferramentas de sobrevivência. Não se trata só de sabor, mas de conservação, de energia rápida e de um valor de troca que pode superar o de outros itens básicos. Ignorá-los seria um erro estratégico que poderia custar caro num cenário de desastre. O sal é essencial para a vida humana. O nosso corpo precisa dele para manter o equilíbrio de fluidos e para o funcionamento dos nervos e músculos. Sem sal, até uma dieta rica perde eficácia, porque o organismo enfraquece. Mas, além da saúde, o sal é um conservante natural. Por séculos, ele foi usado para preservar carnes,
peixes e vegetais, prolongando a sua vida útil sem refrigeração. Num mundo sem eletricidade, essa capacidade vale ouro. Além disso, um simples saco de sal ocupa pouco espaço, dura praticamente para sempre, e pode transformar refeições sem graça em pratos mais saborosos, elevando o moral em tempos difíceis. É como um pedacinho de casa em terra estranha. O açúcar, por sua vez, é energia instantânea. Pode não ser essencial em grandes quantidades, mas um pouco de açúcar fornece calorias rápidas que podem fazer a diferença em momentos de exaustão. Ele também é útil para fazer conservas, fermentar bebidas ou adicionar variedade à dieta quando a monotonia ameaça quebrar a força de vontade. Uma tigela de papas de aveia ou uma chávena de chá adoçada pode ser um pequeno luxo que renova a esperança. E no escambo, um pouco de açúcar pode valer tanto quanto uma lata de comida. Ambos os produtos têm outra vantagem crucial: a sua longevidade. Armazenados em recipientes herméticos e em local seco, duram indefinidamente. Não estragam, não exigem rotação constante e sempre mantêm o seu valor. Numa crise, isso torna-os reservas seguras e confiáveis. Por isso, açúcar e sal não são meros adornos da despensa. São pilares silenciosos que garantem conservação, energia, moral e até poder de barganha. 7. Leite em pó. O ajudante muitas vezes esquecido. De todos os alimentos frequentemente recomendados para emergências, o leite em pó raramente recebe a atenção que merece. No entanto, é uma das adições mais inteligentes que você pode fazer ao seu estoque de emergência. A razão é simples: ele fornece o que muitos outros alimentos básicos não cobrem completamente. Estamos a falar de proteínas de rápida absorção, cálcio essencial para os ossos, vitaminas e um perfil nutricional que complementa perfeitamente cereais, leguminosas e gorduras. Um copo de leite em pó reconstituído não só nutre, mas também conforta. Para uma criança, significa normalidade no meio do caos, como se estivesse a beber um copo de leite mimosa em casa. Para um adulto exausto, é energia líquida e de fácil digestão. Pode até ser misturado com aveia, arroz ou farinha para multiplicar o valor nutricional de qualquer refeição. Essa versatilidade torna-o um aliado silencioso, mas vital. A sua capacidade de armazenamento é outro ponto positivo. Bem embalado, o leite em pó pode durar de 10 a 20 anos sem perder as suas propriedades. Armazenado em sacos herméticos com absorventes de oxigênio, torna-se uma reserva de longo prazo quase indestrutível. Em comparação com o leite líquido, que exige refrigeração constante, o leite em pó é pura independência. Economicamente, é um investimento que vale a pena. Um pacote grande pode custar pouco em relação à quantidade de porções oferecidas, e cada porção fornece nutrientes que seriam difíceis de obter numa situação de crise. Não se trata de substituir outros alimentos, mas de complementá-los. Por isso, o seu papel é tão importante. Ele complementa o que o estoque básico de arroz, feijão, aveia, óleos, farinha, açúcar e sal não cobre. Além disso, tem um valor de troca estratégico. Nem toda a gente vai pensar em estocá-lo, o que o torna um bem escasso e altamente valorizado. Numa troca, um pouco de leite em pó pode dar-lhe acesso a recursos críticos, que outros não estariam dispostos a trocar por arroz ou feijão comuns. Em resumo, o leite em pó é aquele item extra que não parece urgente, mas torna-se essencial quando a emergência se prolonga. Ele oferece nutrição, moral e segurança. A sobrevivência não depende de acumular centenas de produtos, mas sim de garantir aqueles poucos que realmente importam. Com arroz, feijão, aveia, gorduras, farinha, açúcar, sal e leite em pó, você constrói uma base sólida que cobre calorias, proteínas, gorduras e micronutrientes. Esses alimentos são baratos, duráveis e estrategicamente importantes.
Quando o sistema entrar em colapso e as prateleiras estiverem vazias, você não precisará correr desesperadamente. A sua despensa será o seu refúgio, como um porto seguro em tempos de tempestade. Prepare-se hoje e você terá a vantagem amanhã.